Neto soltou a informação ao vivo no apito final, fiel. 25 milhões, não é mais 17, agora é 25 milhões, o que o Corinthians quer para liberar André em definitivo para o Milan, depois daquele desabafo de Dorival Júnior na coletiva da eliminação para o Novo Horizontino. Stabile vetou a venda do jogador, mas nessa terça-feira vai ter uma reunião decisiva do presidente com o André para definir o seu destino dentro do Corinthians. Neto e o pessoal do apito final trazendo todas as informações, inclusive toda a repercussão da eliminação do Coringão no Paulistão e a sequência da temporada para o nosso Corinthians, inclusive com a chegada de reforços. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Na tua opinião, 25 milhões é uma boa oferta? Você aceitaria vender André? Deixa aí nos comentários, bora pro vídeo. Então é o seguinte, o que pensar do Corinthians nessa sequência de brasileiros? Já enfrenta o Coritiba no dia 11, na Neoquímica Arena, e aí a entrevista do Dorival Júnior, que eu acho que foi uma das melhores entrevistas que o Pica-Pau deu como treinador do Corinthians. Tem ela aí, Cascão? Tem ela no ponto aí? Que ele fica bravo, que ele chega à madeira, e aí eu não sei o que vai acontecer. O que eu penso e o que eu sei, por informação, não sei se a Marília tem a mesma que a minha, que eu disse hoje nos Donos da Bola, é que se vier 25 milhões, o Corinthians vende, 25 milhões de euros, o Corinthians vende os 70%. Eu só queria perguntar para vocês do Corinthians, presidente do conselho, conselheiros, o presidente que estava, não, que ele foi destituído, ele foi expulso do cargo, do André Sanches, que foi pedido para colocar a tornozeleira e agora está uma discussão aí de outras coisas, né? Vamos lá, como é que o menino que jogou 9 jogos no profissional como titular, eu entrego 30% dos direitos econômicos dele para o empresário? O que eu disse aquele dia nos Donos da Bola, de uma maneira muito forte? Como é que dirigente, como é que as pessoas que trabalham no futebol, elas ficam ricas? Como é que elas têm poder? Sabe como é que elas têm poder? Isso, dando 30% dos direitos do menino, que ainda nem é craque, que é um menino que tem um futuro imenso. Eu dou 30%, quase metade dos direitos econômicos dele, que ele jogou só 9 jogos. Como é que eu também fico grandioso em clube? Ingresso. Vocês já viram o tanto que tem problema de ingresso? O tanto de gente que tem problema de ingresso? É isso. Então, quando eu falo uma coisa dessa, eu cutuco muita gente, né? Agora, um menino como ele, com o André, que é muito bom de bola, 25 milhões de euros, eu acho até que é um dinheiro bom para ele. Mas o momento do Corinthians é tão ruim que eu vou explicar para vocês. São 3 vezes 5 milhões de euros, que são 15 milhões, certo? E mais 2 milhões se ele conseguir fazer 20 jogos antes da Copa do Mundo, 2 milhões de euros, se ele for titular. É óbvio que vai ter que colocar ele nesses jogos, para que o Corinthians possa ganhar mais 2 milhões. Nem se for para tirar fotografia. Nem se for para tirar fotografia e tiro, certo? Aí seria 17 milhões de euros. Sendo que 5 milhões é num ano, 5 milhões é no outro e 5 milhões é no outro. Sabe quanto que é a folha do Corinthians anual? Não, mensal? 5 milhões de euros. Então eu vou vender um menino por 17 milhões para pagar 3 folhas de salário. Absurdo. Dá para entender a balança de como a ignorância, de como a má administração rege num clube tão fenomenal. Aí veio o treinador, depois de você perder a vaga para ir para a final, e ele vai e solta tudo aquilo que ele tem. Aí que deu um break lá em Novo Horizonte, que o Osmar Stabile não assinou. Mas falam que mandaram um e-mail que o jurídico assinou. Mas se o jurídico assinou, até acho que não vai dar problema. Conversando com o Cascão aqui, vocês sabem que a gente tem que... tá aí, ó. André Luiz, volante do Corinthians, que não é volante. Na verdade, ele é um baita de um meia, camisa 8, para mim. 24 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. 4 gols. O moleque tem 4 gols. Sabe quantos gols o Garro tem? Eu não sei, 4 gols do ano passado para esse ano, Cascão, só esse ano? Calma, fala um só para não ter, não sei. Mas 4 gols importantes.
né? Contrato até 31 de 12 de 2029. A proposta, 15 milhões de euros fixos e 2 milhões em meta. Qual é a meta? Ele jogar mais 20 jogos como titular. 2 gols no ano passado, 2 gols esse. Ele tem mais gol que o Memphis e mais gol que o Garro. Mais gol que o Pedro Raul. Ele tem mais gol que... Então esse menino foi lá, e aí o empresário dele estava lá, que é o mesmo empresário do José Martínez e o mesmo empresário do Jacaré, que por sinal, eu estava assistindo no meu camarim lá, Corinthians e Grêmio, estava 3-1 pro Corinthians no Sub-20. O Corinthians dando um chocolate no Grêmio, não sei se terminou também esse resultado, que a gente até poderia pedir lá para o Sport TV, para a gente mostrar os meninos do Sub-20 aqui no apito final. Então, essa é a negociação. Marília Ruiz, o que você pensa disso? A única coisa a mais que eu sei dessa proposta é que o Corinthians teria uma participação numa venda futura, né, numa transação do Milan para frente, o Corinthians também manteria. Também apurei hoje, junto ao staff dele, que ele estaria disposto a abrir mão da parte dele para que essa negociação seja feita. A família quer que ele vá jogar no Milan. Neto, essa explosão... 30%? Abrir mão dos 30%? Parte dos 30%, ele quer abrir mão. Tem uma parte que é do empresário, uma parte que é dele, ele falou que abrir... Não abre não, filho. Você não tem que abrir mão nada disso, não. Se eu fosse você, não abriria mão, não. Eu penso assim, né? Eu apurei hoje, Neto, que esse desabafo do Dorival, que foi muito contundente, tem muito a ver com que ele ter se sentido vendido. Porque ele foi o último a saber que o negócio ia sair. Então, sabia a presidência do Corinthians, a direção, o empresário, até o Marcelo Paz. E sobrou para o Dorival saber que o jogador estava sendo negociado e que o acordo estava fechado e as minutas estavam sendo trocadas na véspera do jogo. Ele ficou muito bravo, inclusive porque ele falou na coletiva. Com razão, eu não vou né? achar outro André aqui na base do dia para a noite. Eu acho que o Corinthians precisa ser sério. Você troca a minuta de contrato porque você aceitou os 15 milhões, você pode até brecar, mas você tem que vir a público dizer que você estava fazendo isso. Alguém tem que... O técnico não está vendido na história, Neto. O Corinthians precisa ser sério. A verdade, o Corinthians não paga, agora o Corinthians não entrega. Não, a verdade, o Dorival Júnior não sabia do Zacarias. Então, mas assim, o Corinthians antes não pagava, agora o Corinthians não entrega? É mentira isso ou não? Se o jurídico passou minuta assinando que aceitava essa proposta, com todo o respeito, é porque a direção aceitou, gente. Bem, mas mesmo com tudo isso, eu acho que a pancada que ele deu, acho que a repercussão foi tão grande que deu um break nisso. Olha, o que jogou o Mike, o que joga o Jordi, goleiro, que fez a defesa do Dieguinho, o que joga, no meu ponto de vista, o Leonaldi, o que joga o Rômulo, o que tem o Anderson em relação ao esquema, que ele não deixou nem o Mateuzinho e muito menos o Matheus Bidu jogar. Aí o Dorival Júnior não entendeu isso e continuou com a mesma coisa. E o que o Memphis anda em campo, e vocês que hoje tem o Memphis como grande ídolo e tá tudo certo, não é o meu, certo? Mas vocês reclamar que eu era gordo, que eu não sei o quê, vocês estão de brincadeira. Pô, o Memphis deu um chute no gol. Só que aí, e no lance do gol, ele não disputa a bola. Mostrei hoje nos donos da bola. Eu não sei se o Cascão vai pegar a jogada toda. Mas a gente não pode deixar de dar moral pro Novo Horizontino, que é o melhor time paulista e fez 22 pontos e joga a segunda partida em Novo Horizonte. Qual é a parada do Novo Horizontino já na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras na Arena Barueri e o segundo jogo lá em Novo Horizonte que ganhou do Palmeiras de 4, ganhou do Santos de 2-1 e ganhou também do Corinthians de 1-0 indo para a final. Quesada. Ô, craque, o Corinthians tem mais camisa, tem mais história, tem mais títulos paulistas, são 31 ao todo, não é? Mas no sábado você estava lá e viu de perto um time que entrou em campo para buscar a classificação para a final, que foi o Novo Horizontino, e o Corinthians numa lerdeza, numa preguiça. Vocês falam que eu pego muito no pé do Memphis, eu não sei, talvez eu veja futebol diferente do resto das pessoas, mas se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Eu aceito críticas também das minhas análises. Será que só eu tô vendo um Memphis que anda em campo? Não é possível, gente. Quando você faz o jogo de tubo, quando você faz, por exemplo, eu faço o jogo da Rádio Craque Neto, faço os jogos quando tem que fazer,
Cara, quando você vai em loco, quando você olha o campo, meu Deus, falar uma coisa pra você, ele anda, velho. Você não tira o olho dele, você vê o movimento. E ele é um craque de bola. Sim. Ele é um craque de bola. Qual a ideia do jogo que você viu, Marília? O que o Anderson fez e o quanto que o Novo Horizontino foi superior ao Corinthians. O Novo Horizontino foi superior a todo mundo contra quem ele jogou na sua casa. Fez de novo uma ótima partida. Não tem nenhuma vírgula para dizer que o Corinthians fez um jogo muito ruim, como vinha fazendo nas últimas rodadas. Depois de ter vencido o Atlético Paranaense, o Corinthians jogou muito mal contra o Portuguesa, conseguiu um empate no final. Jogou muito mal contra o Cruzeiro, conseguiu um empate. E no final de semana jogou muito mal, tomou gol no segundo tempo e foi eliminado. Mas eu não posso tirar. Acho que, assim como eu não falei no jogo do São Paulo, acho que o pior que aconteceu no Choque Rei foi a escalação do Crespo. É verdade que o Dorival não foi bem nessa partida. Ele trabalhou para o mata-mata, escalou um time reserva contra o Cruzeiro, que eu sou absolutamente contra, trocou no segundo tempo. O Corinthians chegou em São Paulo na quinta-feira de manhã, descansou, treinou sexta-feira de manhã e foi para Rio Preto. Então, para jogar em Novo Horizonte. Então, foi um planejamento muito ruim para a semana, porque os caras chegaram a entrar no jogo da quarta-feira à noite para jogar no sábado. O bastidor do Corinthians não trabalhou. O Corinthians jogou quinta, domingo, quarta e sábado. Um time claramente cansado, que o banco diminui muito as possibilidades do Corinthians. Mas acho que a escalação do Dorival, quando ele olhou, ele falou, não está funcionando. Ele demorou demais para colocar os meninos que entraram tão bem contra a Portuguesa, por exemplo. Esqueci de falar. Cara, quando você fala, está tudo bem, tá? A mídia social, cancelamento, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, até porque eu também trabalho nas mídias sociais. Vamos lá. Sabe quantos dias o Garro ficou sem fazer gols? 169 dias. Dá pra você fazer um fio. Você faz um fio. Faz um fio. Faz aquela luz. Entendeu? Você faz um fio. 169 dias. No jogo, ele não deu um chute no gol, só cai. E parece que a gente não pode falar dele, porque a mídia social defende de um jeito voraz. E tá tudo bem, eu não tô nem aí com mídia social, meu irmão. Eu tô aí com aquilo que eu falo. E outra coisa, 169 dias. Essa foi uma jogada muito boa do Memphis, que chamou ele do lado, que eu estava lá em Novo Horizonte. Obrigado a todo mundo de Novo Horizonte. Obrigado à família do seu Jorge Biasi. Ô, família maravilhosa, tudo que vocês estão fazendo. Aí, meu irmão, o Memphis falou, vem cá, ó, eu vou fazer o seguinte, os caras estão pensando que eu vou bater o escanteio. Fica lá do lado, o Memphis meteu a bola com açúcar, ele errou. Tá, pode errar? Pode errar. Mas por que eu não posso criticar um jogador que tem a camisa 8 do Sócrates, que é considerado craque, e que pra mim ele é bom jogador, e ele ficou 169 dias sem fazer gol. Sabe quantos gols o Memphis fez esse ano, Godoy? Sabe ou não? Não. Nenhum. Não. Sabe quantos gols ele fez no Campeonato Paulista? Nenhum. Não. Então, se eu tenho o craque do time, e eu não tenho o centroavante, que é o Roberto, e o meu craque, eu não faço um gol no Campeonato Paulista, que se eu não tiver errado, acho que foram 11 jogos. 9 mais 2, o Corinthians jogou 10, né? 8 na primeira fase, mais 2. Portuguesa, 10 jogos. Sim. 10 jogos. O Memphis jogou 4. Obrigado, Gustavo. 4 jogos eu não faço um gol. Então como é que eu vou brigar com a Portuguesa, vou brigar com o Novo Horizontino? Conta pra mim, como é que pode um meia como o Garro... Neto. Desculpa, não tem como o Dorival Júnior solucionar isso. Mas o que a gente viu, por exemplo, no Paulista do ano passado, ou não, né? Quando o Corinthians começa a pavimentar o ano como foi bom de 2025, o Corinthians faz um campeonato paulista excelente. Faz a melhor fase de classificação, perde só um jogo para o São Paulo no Morumbi e faz os mata-matas à sua casa, vence o Palmeiras depois na final na sua casa, né? Vence fora e empata na Neoquímica Arena. Esse ano, o Campeonato Paulista do Corinthians, que voltou depois, que não teve pré-temporada, tudo isso... Isso é difícil também, tudo bem, né? Tem que colocar. Mas o Campeonato Paulista do Corinthians, ele é ridículo. Dos 8 classificados, acabou o Corinthians... o jogo do Flamengo, Marília, 8-0. O que eu falei hoje que ia ser hoje nos donos da bola, Cascal? Se eu não tiver errado, eu falei que ia ser 8-0. Se eu não tiver errado, mas você não presta atenção nos donos da bola, Cascal. Não, os 8 classificados, o primeiro classificado, Novo Horizontino, o Corinthians perdeu. O segundo classificado foi o Bragantino, o Corinthians perdeu. O terceiro classificado foi o Palmeiras, o Corinthians perdeu. O quarto classificado foi a Portuguesa, o Corinthians empatou
no mata-mata. O quinto foi o Corinthians, o sexto foi o São Paulo, o Corinthians empatou, o sétimo foi o Santos, o Corinthians empatou e o oitavo foi o Capivariano. O Corinthians não ganhou de ninguém, é um campeonato muito ruim do Corinthians. E agora Stabile quer ouvir do próprio André, vai ter uma reunião nessa sexta-feira e se liga o que pode acontecer. Stabile quer ouvir André para decidir aí sobre a oferta do Milan. O presidente do Timão pretende conversar aí diretamente com o jogador sobre essa proposta que chegou do clube italiano. O UOL apurou, a diretoria corintiana avalia aí que será difícil manter o atleta caso ele manifeste de forma clara o desejo aí de jogar na Europa. Parte financeira aí, fiel, é determinante. Se liga, ó, apesar disso, o Corinthians só pretende autorizar a transferência se receber integralmente 24 milhões de euros, algo em torno agora de 145,28 milhões de reais, propostos pelo Milan pela totalidade, 100% aí dos direitos econômicos do jogador, e o Timão aí detém 70% desses direitos. Nesse cenário teria direito a 16,8 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais, e os 30% restantes aí que pertencem ao André e os seus representantes. O UOL apurou que Osmar Stabile pretende conversar com o André nessa terça-feira. Stabile se respalda no fato aí de que nem ele, nem o diretor jurídico, que é o Pedro Soares, assinaram qualquer documento relacionado à negociação. Ainda assim, durante a troca de minutas ali contratuais, houve assinaturas de outros representantes do Corinthians. O Neto, inclusive o pessoal do apito final, falou que o setor jurídico assinou sim. Nos bastidores, André chegou a afirmar a pessoas do departamento de futebol que gostaria de que ele jogasse no Milan, de que essa negociação se concretizasse. Internamente, pessoas próximas ao Stabile avaliam aí que a sinalização do jogador passa, sobretudo, pelo interesse aí dos empresários. Como sempre, né, fiel? O objetivo do encontro é compreender o real grau de interesse aí de André nessa transferência que, na minha opinião, André quer sim jogar no Milan e só o Corinthians mesmo que está entendendo que pode perder grana, principalmente Dorival Júnior e até Osmar Stabile aí que vetou essa venda. Por outro lado, se o interesse não for considerado tão elevado assim, a posição do clube será mais rígida em relação ao negócio. Proposta do Milan chegou ao Timão no fim da semana retrasada, antes da partida contra a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão, e alguns falando aí que teve até interesse da Juventus, que se esfriou. O Marcelo Paz falou que não, que foi só proposta do Milan. Você venderia André? Dorival Júnior tá certo nas palavras ali na coletiva. Você apoia o técnico do Coringão, que tem que valorizar o jogador, não é momento de vender, ele não tá pronto, ele vale muito mais. E o Stabile, que vetou a venda, mas agora tá querendo ouvir o jogador, tentar talvez até fazer essa venda acontecer, mas talvez por uma cifra um pouco maior. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, aquele like que ajuda a gente demais, só clicar no joinha aí embaixo. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo, valeu!